Flávio Bolsonaro dispara nas pesquisas eleitorais para a presidência da República. Felipe Martins condenado a 21 anos de prisão pelo ditador de toga Alexandre de Moraes. Meus amigos, essas e outras notícias você verá agora no canal Templário News TV. E se você é um patriota com vergonha na sua cara, assim como eu sou, deixa o like e se inscreva no canal. Sem mais delongas, bora para a notícia. Ontem saiu o primeiro resultado da pesquisa da revista Quest sobre os candidatos, os possíveis candidatos, pré-candidatos à presidência da República. E Flávio Bolsonaro surgiu em segundo lugar. Isso mostra que o nome Bolsonaro continua extremamente forte no cenário político brasileiro, mesmo após todos os ataques, toda a mídia contra e até mesmo as instituições públicas contra o Bolsonaro. Surge em segundo lugar e a gente sabe, sempre é uma porcentagem a menos para nós. Sempre é, sempre foi e sempre será. Sempre trabalharão contra os patriotas. E se Bolsonaro, a família Bolsonaro, está em segundo colocado já nas primeiras pesquisas, isso quer dizer que ou está em primeiro ou está empatado. Essa que é a verdade. Vamos ver aqui o resultado da revista Quest e depois tiramos a nossa própria conclusão, beleza? Bora lá. No primeiro cenário, Lula está com 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, 23%. Ratinho Júnior, filho do Ratinho, 13%. Renan Santos, o covarde, tá? Renan Santos do MBL, o covarde, surge com 2%. Aldo Rabelo com 2%. Indecisos, 5%. Brancos e nulos, 16%. Meus amigos, e o foco é uma coisa só. É focar nesses nulos e brancos, tentar trazer o máximo desses votos para Flávio Bolsonaro. Bora continuar aqui com o segundo cenário, de acordo com a revista Quest. Lula, 41%. Flávio Bolsonaro, a mesma coisa do primeiro cenário, 23%. Tarcísio de Freitas, republicanos, 10%. Renan Santos, o traidor, 2%. Aldo Rabelo, 1%, indecisos, 6%, brancos e nulos, 17%. Saibam, temos que focar na galera que está indecisa, porque petista, meu irmão, os petistas convictos, esquece. Esse a gente não consegue virar votos. A gente consegue virar votos naquele seu primo, seu parente, seu amigo, seu familiar, quaisquer que seja, que não tem muita noção de política, está indeciso. É essa galera que nós teremos que tentar virar voto o mais rápido possível, beleza? A segunda notícia do dia é sobre a sentença covarde de Felipe Martins. Segundo o STF, tramou um golpe e pegou nada mais, nada menos do que 21 anos de prisão. Uma perseguição nojenta e cafajeste. Bora ver aqui, eu separei um vídeo da revista Oeste, nós analisarmos juntos e depois aí tiramos a nossa conclusão. Mas primeiro, deixa o seu like e o mais importante de tudo, se inscreva no canal. Bora lá. Moraes vota pela condenação de Felipe Martins. O relator do inquérito do suposto golpe não poupou o ex-assessor de Jair Bolsonaro, mesmo diante das contradições que o próprio ministro disse haver no inquérito. A prisão foi realizada por representação da Polícia Federal e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República no sentido de uma possível tentativa de fuga do réu Felipe Garcia Martins. E há documentos de um lado e do outro dizendo que houve a tentativa de fuga, não houve a tentativa de fuga. Há documentos iniciais das autoridades americanas dizendo que efetivamente havia entrado nos Estados Unidos. Depois há documentos de que eventualmente teria ocorrido uma falsificação nos Estados Unidos dessa entrada, ou seja, há toda ainda uma celeuma sobre essa entrada ou não, o que fez com que eu tivesse
determinado a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares. Quanto à veracidade das informações, no julgamento, Alexandre de Moraes cita a palavra eventualmente para embasar a tese de que Felipe Martins deu entrada nos Estados Unidos. Essa questão está sendo investigada de maneira apartada, decisão que tomei no dia 16 de outubro de 2025, encaminhando à Polícia Federal para análise, numa PET específica, da eventual veracidade ou não disso e, eventualmente, de responsabilidade daqueles que forneceram essas informações. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos sempre o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos conhecer o nosso time de hoje, dar boa tarde, eles já estão aqui conosco no telão. Fabi Barroso conosco, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, boa tarde, meu amigo Serrão. Boa tarde a todos da audiência e vamos então desvendar, os mistérios da nossa justiça atual que condena pessoas na dúvida. Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, boa tarde, seja muito bem-vindo. Saudações, querida Fabi, saudações, Geisiane. Estamos inaugurando o processo jurídico às avessas, ao contrário, longe de qualquer princípio de justiça. É isso que vamos tratar agora nessa segunda edição do Jornal da Oeste. Fabi, chama a atenção, mais uma vez, a ausência de comprovação. Não existe comprovação de viagem, tudo não passa de uma suposição do próprio ministro Alexandre de Moraes e ainda assim o voto dele é favorável à condenação de Felipe Martins. Vale ainda ressaltar, Felipe Martins já sofreu muito ao longo desses anos em decorrência justamente dessa tirania da toga, com prisão, com solitária, longe da família, enfim, uma série ali de abusos de autoridade, também abusos dos direitos humanos, mas aparentemente para o STF está tudo bem. Olha, Geise, eu vou até me permitir aumentar esse comentário, porque eu estava acompanhando o julgamento ao vivo e também acompanhei o voto da ministra Carmen Lúcia em relação ao Felipe Martins. Eu nunca vi, sério, gente, eu acompanho os julgamentos há muitos anos, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a função de traduzir para as pessoas o que eles dizem, mas ela titubeou demais, ela se enrolou, ela realmente, eu penso, que no íntimo dela ela sabe o que ela está fazendo. Não existe prova cabal. O próprio ministro Alexandre de Moraes diz sobre prova cabal, e prova cabal no direito é você ter prova inequívoca, que é comprovada através de um robusto material jurídico. Então, testemunha, provas documentais, uma série de coisas que no caso específico do Felipe Martins é até o oposto, até o contrário. E esse trecho aí que a gente está mostrando, que realmente o ministro Alexandre de Moraes, ele fala da viagem e aí ele tenta jogar a culpa para as instituições que em outros momentos é tão perfeita, Ele fala, olha, a Polícia Federal me deu tal informação e lá os Estados Unidos me deu uma informação que depois corrigiu. Ele faz essa confusão proposital, joga a culpa então que houve uma fraude, palavras dele, lá nos Estados Unidos e que, portanto, ele, quando ele fala eu determinei, realmente parece coisa de reis absolutistas, eu determinei a prisão do Felipe Martins. Só que não tem nessa conta os 6 meses, o grau de maldade que o Felipe foi submetido, a questão lá da solitária. E se a gente fosse falar de lei, vamos sempre falar de lei para deixar de registro histórico. Eu falaria aqui do artigo 5º, inciso 54, que ninguém, absolutamente ninguém, pode perder a liberdade sem o devido processo legal. E quando há dúvida, vale o princípio do indúbio pro réu. A gente não está vendo indúbio pro réu. Aliás, eu vi um advogado colega nas redes sociais que ele falou uma coisa muito interessante, acho que pode ser o novo princípio aí do ministro Alexandre de Moraes, indúbio pau no réu. Gostou do conteúdo que viu por aqui? O link do canal e da revista Oeste está aqui na descrição. Cara, eu faço questão de relembrar vocês aqui sobre o caso Felipe Martins, porque na minha opinião é um dos casos mais covardes da nossa justiça. Você lembra quando lá no passado existiam reis e rainhas e que a decisão era aquilo que eles queriam e não aquilo que era a justiça? É exatamente isso que acontece no STF.
Não é a justiça trabalhando em prol da justiça. É exatamente aquilo que eles querem que aconteça. Prendam o que eles querem e não interessa o que você fez ou o que você não fez. Se você tem provas ou se você não tem provas, não interessa. Se ele quer que você vá apodrecer na cadeia, você vai apodrecer na cadeia. E, meus amigos, só tem um jeito de mudar isso. Só tem um jeito. Ruas e voto. Ruas e voto. Quanto mais pessoas do nosso lado, mais a gente poderemos vencer essa guerra. Não tem outra escolha, irmão. Não tem essa. Essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal. Deixe a sua opinião aqui embaixo, que ela é muito importante. Eu vou ler todas. Clique no botão hypar. Um abraço. Fui.